Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vinícius Furlan na área aqui pra gente comentar um assunto que é muito interessante a gente falar. Um assunto que vai estar muito à tona, vai ser muito falado, acredito que daqui a alguns meses, tá? Principalmente quando o Atlético terminar esse ano e começar a temporada do ano que vem, vamos entender onde que o Atlético estará ano que vem. A gente ainda não tem essa certeza, né? A gente não sabe o que realmente vai acontecer com o clube nessa temporada. Mas a gente tem um assunto muito sério, muito importante, muito grande para a gente falar, que é sobre SAF. Eu quero começar a trazer esse assunto porque foi falado hoje no Arena, né? A gente falou um pouquinho no Arena hoje, das 11 da manhã, a respeito da SAF. Já peço desculpas mediante aqui o meu microfone, tá, gente? Ele é meio ruim mesmo, então, enfim, né? Tô em casa, não tô no estúdio, daí complica um pouco. É um assunto muito delicado, tá? E eu quero começar já essa reflexão, já quero começar a conversar com vocês sobre SAF, porque é necessário que todo mundo esteja no mesmo barco. É importantíssimo que a torcida possa cobrar técnica, não dos jogadores, tá? Mas cobrar conceitos técnicos do Conselho Deliberativo do Atlético. E eu vou explicar um pouquinho nesse vídeo por aqui. No momento, o Atlético não tem nenhuma proposta por SAF. Nunca teve, segundo a nossa apuração, tá? E aqui é muito importante colocar, entendo e a gente respeita toda e qualquer apuração que haja de jornalistas e afins, mas na nossa apuração, o Atlético nunca teve uma proposta concreta de SAF. Sempre foi muito comentado sobre o grupo BTG, né, o grupo Bordeaux e tudo mais, mas apenas no ramo das sondagens, tá? As sondagens não passou disso e ficou por aí. O valuation ainda do Atlético ainda estava um pouco desequilibrado, não era exatamente o que, que procuravam, mas enfim. Mas eu quero tratar alguns pontos importantes com você. Por que eu peço que a torcida tenha atenção? Gente, com todo o respeito do mundo aos conselheiros do Atlético, mas a minha pergunta para vocês e para as pessoas que você pode passar esse vídeo para qualquer uma delas é: se o conselho vai aprovar uma mudança gigantesca de um ramo associativo para uma SAF, eles não deveriam ter um conceito um pouco mais técnico? Eles não deveriam entender um pouco mais sobre SAF? Eles não deveriam ter o conhecimento bastante para tomar uma decisão tão importante para um clube que nós amamos, nós torcida amamos tanto? Não deveriam entender um pouco mais? Será que esse processo já não está começando errado antes de começar? É uma das reflexões que eu faço aqui também. Tanto para que ela aconteça, mas também pela atenção às eleições de 2027. É crucial, gente. É crucial que todo mundo esteja a par. Essas eleições precisam acontecer. O processo de SAF não pode simplesmente ficar em inutilização ou em utilização somente para as eleições não acontecerem. As eleições têm que acontecer. O poder de democracia tem que ser dos sócios. Esses 2 anos que o Atlético passou não podem passar impunes, tá? Tem muita coisa que a situação precisa explicar, tem muita coisa que uma oposição melhor conceituada, melhor equilibrada, melhor formada precisa fazer. E esses são pontos que eu vou bater na tecla daqui até 2027. Tem que realmente ter. Voltando um pouquinho para a SAF, quando eu falo de condições técnicas para tomar decisões, o Conselho Deliberativo tem que aprovar absolutamente tudo dentro do Atlético. Mas a questão que eu falo para vocês é: um Conselho Deliberativo que aprova a mudança de um símbolo, a mudança do uniforme, a mudança de tudo dentro do clube, sem ver. Não sei se vocês sabem isso. O Conselho aprovou o uniforme, a mudança dele e a mudança do nosso símbolo, belíssimo símbolo do Atlético. Eu até me acostumei com esse novo, mas para mim não é igual o antigo e é uma questão minha, tá? Sem ter visto o novo. Ou seja, o que me garante, o que me dá essa tranquilidade que o Conselho hoje vai poder definir a mudança de uma SAF, do modelo associativo para o modelo de sociedade anônima do futebol? Gente, o medo que eu tenho aqui, e eu falo abertamente para vocês, é que não haja eleição. O meu medo é que uma SAF, essa SAF assim, ó, de gaveta, a SAF de gaveta aconteça, que é para não acontecer a eleição e para perpetuar muita gente que está no poder do Atlético. Isso eu não digo só Mário Celso Petralha, tá? Tem outros nomes também que a gente tem que cuidar e muito para que não se perpetue no Atlético, tá? Então, assim, é um assunto muito complicado, muito complicado.
Existe até um papo inicial que a SAF estava em moção, não teve proposta, mas já estavam começando uns valuations a mudar, o Atlético já começou a mudar um pouco a sua visão do que aceita como SAF ou não, aquela questão do controle absoluto, né? Isso já tem uma certa resistência, uma certa mudança por parte do clube. Mas assim, gente, é complicado falar sem a proposta na mão. É complicado a gente ficar tecendo comentários sem ter o embasamento, o argumento na mão, né? Então, assim, fica aqui a atenção. Fica aqui a atenção à SAF do Atlético. Essa SAF do Atlético ela precisa acontecer. Essa é a minha opinião. Mas ela tem que ser bem feita. Vejam as SAFs por aí que tem. Figueirense, Coritiba. Nos 2 anos do Coritiba foram tenebrosos. Esse ano que está um pouco melhor, claramente, subindo na segunda divisão e tudo mais. Vasco com a 777. O Cruzeiro com o Ronaldo até subiu. Ele até vendeu, né? E agora está em um outro momento. Mas são diversos exemplos nacionais de SAFs que não deram certo. E assim, gente, tem diversos internacionais também. Nem preciso lembrar, caso de Málaga e por aí vai. Tenho muito medo que está por vir. Então, a minha conversa hoje aqui com vocês, esse vídeo que sai às 8 horas, hoje aqui, vocês estão assistindo na íntegra, tá? Eu tô indo viajar daqui a pouquinho, tá? Tem jogo fora de casa, eu tenho que viajar, né? Então, falaram que era para fazer isso todo jogo, então eu estou fazendo isso. E assim, gente, é um alerta, é uma atenção. Essa eleição precisa acontecer. A SAF precisa acontecer. Mas para isso acontecer, todo mundo tem que estar mais a par da situação. Chega desse momento de não ter transparência. O Atlético exige transparência. O Atlético precisa de transparência. E o Atlético precisa mudar. O mundo do futebol mudou. A Série A do Brasil foi a 3ª liga que mais investiu no futebol brasileiro. Aqui, na Série B nesse ano, o Atlético pechinchou por todo mundo. Ele pechinchou por jogador XYZ ali e perdeu. A gente tá na Série B. O Atlético fez investimentos que não fazem o menor sentido, né? Queira Deus que a gente consiga subir. Mas se subir, gente, ano que vem, o Atlético vai ter que mudar completamente tudo que fez os últimos 30 anos de Marcelo Petralha. Será que um senhor de idade, com o pensamento que ele tem, com as ideias que ele tem, vai mudar de ideia? Ou o Atlético vai virar um saco de pancada numa possível Série A? Fica aí a atenção. Tá? A grande questão é que o futebol mudou. A Série A mudou, tudo mudou. Absolutamente tudo mudou para o Atlético. Para o Atlético não, desculpa. Na Série A como um todo. Tá todo mundo investindo, todo mundo trazendo jogador, porque sabe que se não trouxer jogador, gente, toma 8. Como você viu recentemente ali num confronto de Série A. A realidade mudou. Se o Atlético não mudar junto a ela, não se transformar junto a ela, não trabalhar junto a ela, gente, a situação vai ficar feia. Tá? E vai ficar muito feia. Então, olho aberto. Atenção. Tá? Cobrança. Continuem cobrando. Conselheiros, para que eles tenham conhecimento para poder tomar decisão. E a diretoria, para nos colocar de volta na Série A, porque foi ela que derrubou o clube. Então, que fique muito claro quanto a isso. Se você chegou até aqui o vídeo, deixe seu like aqui para nós. Vamos começar essa discussão sobre SAF. Me comprometo a sempre que tiver alguma informação a gente vir aqui discutir. Me comprometo a trazer pessoas especialistas no assunto para poder fazer entrevistas aqui na Threads. Threads é o maior canal de informações do clube há mais de 10 anos. A gente não vai embora, tá, gente? A gente vai continuar trazendo informação para vocês. Vocês podem ter certeza disso. Se inscrevam aqui no canal, continuem nos ajudando a crescer por aqui. E claro, hype o vídeo, curte para chegar para mais pessoas. Mas assim, é compromisso, tá? Estarei aqui com vocês para a gente falar desde o dia 1 da SAF até o dia que ela acontecer. E vai acontecer muito provavelmente no ano que vem. Tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos nessa.